Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para mais uma conversa de política e nós estamos recebendo mais um pré-candidato a prefeito aqui de Palmas, o doutor João Basoli. O doutor João Basoli, ele é professor da Universidade Federal do Tocantins, ele tem mestrado, doutorado, pós-doutorado e vai falar com a gente aí como que nasceu essa pré-candidatura, como que pretende trabalhar essa pré-candidatura. Doutor, obrigado por receber a gente. Eu começo por aí, quer dizer, como que nasceu essa sua pré-candidatura a prefeito da capital? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né? Eu acho que é um espaço muito importante que você abre para os pré-candidatos, enfim, é um caminho, onde pode a população pode obter as informações. Acho que eu quero parabenizar aí pelo trabalho que vem realizando nesse sentido. Na verdade, a candidatura, Kleber, eu acho não, ela é resultado, né, de mais de 20 anos de estudo de Palmas, né, e um trabalho de bastidor político e técnico muito intenso, né, embora nós não estivéssemos constantemente na mídia, mas nos bastidores nós temos um trabalho técnico e político de musculatura relevante, enfim. E isso foi... eu nunca tive interesse de ingressar, né? É a minha primeira filiação partidária, né? Então, eu na verdade, atuei para diversos partidos, vários políticos me procuraram, eu fiz alguns trabalhos técnicos, mas agora com esse convite, né, do pessoal, eu achei que era um momento de efetivamente, né, entrar para a política partidária e dar essa contribuição. Acho que e daí que foi, daí que surgiu, né, assim, havia até interesse de outros partidos, tal, mas a afinidade, a proximidade com o pessoal, ideologicamente também, né? Então, nos possibilitou ingressar nesse caminho, mas é um resultado. Eu acho que é uma construção, né? Que às vezes as pessoas que nos conhecem dizem, da onde que surgiu, né, o professor Basoli, né? Como eu estivesse aparecendo agora, mas eu tenho um trabalho de estudos, né? 20 anos em Palmas, né? Então eu cheguei aqui estudando Palmas, né? Passei por outras universidades antes de chegar ao UFT e esse tempo todo discutindo, né? Fui coordenador, né, das duas edições do Palmas Minha Cidade, né? Então acho que isso teve uma importância significativa. Então nós andamos aí pela cidade toda, discutimos a cidade e tal. Então tem um processo de construção que agora né, alguém nos olhou aí, achou que era interessante a proposta, né? Então nós ingressamos agora efetivamente nesse trabalho, Kleber. Um dos papéis importantes que o senhor desempenhou, que nós acompanhamos, foi em relação à questão da tarifa do IPTU. O senhor apresentou trabalhos técnicos, acompanhou muito de perto isso. Houve aquele problema, aquele excesso de cobrança até, eu acho que o senhor foi uma das primeiras pessoas a alertar, inclusive, para isso na época. De lá para cá, o senhor acha que melhorou essa questão da planta genérica aqui de Palmas? Como que o senhor avaliou essa questão? Houve uma melhora nessa situação? Então, Kleber, na verdade, até por conhecer profundamente esse trabalho, né, e até fazer isso para outras cidades, né, então, como consultorias, enfim, a planta genérica Palmas não tem uma planta genérica técnica, né? Então, não sei se você acompanhou o processo. A planta genérica, ela seria inclusive, foi encaminhada uma proposta para a Universidade Federal do Tocantins, né, para a elaboração da planta genérica, antes, no início da gestão Amasta, inclusive, eu acompanhei todo esse processo pela UFT, e essa planta, na verdade, ela surgiu depois através de um convênio que existia na ocasião, e apareceu sem um embasamento técnico. E ela continuou sem embasamento técnico.
Posteriormente, depois a questão depois dos indicadores, né, dos índices que foram retirados, então a elevação realmente era exorbitante, né, tanto é que depois foi o próprio judiciário reconheceu, né, a questão, né, da exorbitância tal, e aí foram retiradas tal, em decorrência disso, né, então hoje ela permanece com os valores relativamente próximos, mas veja bem, ela tem eu continuei a estudar, né, ela tem distorções enormes ainda, né, principalmente em relação ao chamado mercado, né, então nós passamos por crises, né, que não tem reflexo no Tocantins, essas crises econômicas. Então, os valores de imóveis, por exemplo, têm desvalorização no país todo e aqui continuam aí com esses valores. E além disso, tem uma distorção, né? Na verdade, quando ocorre efetivamente a venda, esses valores são bem distonantes do que são anunciados. Então, veja bem, é necessário, né, não foi realizado ainda, embora houve discussão, não teve depois uma sobreposição dessa discussão, porque com a retirada dos indicadores, a sociedade de maneira geral, né, entendeu que, né, eram os valores que vinham anteriormente, mas nós não temos uma planta técnica assinada, né, por técnicos que é necessário, né? Então, eu entendo, tá, que já passou até do tempo. Então, a necessidade de que a prefeitura faça o investimento, né, ou um grupo interno ou contrata empresas, e normalmente é feito através de consultoria e a prefeitura em conjunto para a elaboração de uma planta que atenda a questão técnica. O IPTU, ele tem, a questão técnica tem que ser, né, estruturada, e a questão política também, né? Então, né, a gente tem dois pontos. O IPTU, ele tem essa junção técnica e política, tal, mas eu tenho que ter um documento técnico depois para discutir a questão política, né? Então, a questão de isenções, a questão de um local ou outro ter algum diferencial de valor, essas coisas, as questões políticas, elas só podem ser discutidas depois que eu tiver uma estruturação técnica muito bem definida. Nós não temos isso. Doutor, e em relação à sua intenção, o projeto para ser candidato a prefeito de Palmas, como que o senhor avalia hoje as necessidades da capital? Quer dizer, do ponto de vista geral, urbano, segurança, turismo, quer dizer, quais seriam suas prioridades no caso de ser prefeito de Palmas? Então, nós estamos trabalhando aí distribuímos em três eixos, né, básicos. Obviamente, nós vamos discutir ainda isso com a população. Nós temos uma reestruturação de campanha, né, porque nós vamos preservar, né, a saúde, né, tanto a nossa como da comunidade. Então, nós vamos reestruturar todo o nosso trabalho em relação a não estar mais, né, com a população como nós pretendíamos. Esses três eixos que nós estruturamos inicialmente, né, ele vai tratar da eficiência pública. Então, um excelente serviço à sociedade, né, enfim, valorizar o servidor, né, então um trabalho de governança que é necessário, nós vamos priorizar essa condição, a eficiência da gestão da cidade, né, no sentido de organizar, né, propiciar melhoria de qualidade de vida e, obviamente, buscar os resultados disso, né, efetividade do bem-estar social, né, então saúde, educação, habitação, mobilidade, enfim, pensando aí nas pessoas, né. Dentro da gestão pública, de maneira geral, a automação, acho que é necessário, uma matriz de governança consolidada. Nós temos uma construção popular, então a gente começa essa construção popular no próprio plano, mas nós fazemos já um trabalho político, não institucional, efetivamente, voltado para a participação popular. A gente entende que tem que fortalecer os conselhos, criar novos conselhos efetivamente e discutir isso junto com a população, né?
carreira, enfim, a estruturação de carreiras, isso é importante, valorização, por exemplo, do profissional, e aí eu, enquanto professor, olhar, né, para a carreira dos professores, isso é importante, o atendimento ao público, isso a gente respeito, consideração ao cidadão, né, a gente precisa enxergar um pouco isso, e estruturar essa interação social, né, formar uma postura de... A gente pretende fazer com que o servidor entenda efetivamente seu trabalho, né? Dentro da cidade, a efetivação do plano diretor, nós participamos da construção do plano diretor debatendo, não é o plano ideal, né? Isso nós temos consciência, porque nós discutimos, inclusive, a participação, o Ministério Público chegou a ingressar com o processo, discutindo a participação, então a gente não há como reformular um plano diretor durante uma gestão, mas a gente vai efetivar aquilo que tem necessidade, porque o plano diretor, o anterior, em 10 anos foram efetivados 20%. Esse, em um ano, ainda praticamente não aconteceu nada. Logo nós estaremos no 4º, 5º ano, e não, né? Então nós precisamos, através do conselhos das cidades, né, que a gente vai fortalecer, trabalhar no processo de efetivar várias questões aí, né? E a principal questão de Palmas, né, os vazios urbanos, que inclusive é um estudo meu que identifica, né, então quando alguém falar que nós estamos na capital mais cara do país, né, em custo de urbanização, é um estudo meu, tá? E continua ainda em relação a questão dos vazios urbanos, tem processos e possibilidades de resolver isso através de mecanismos do Estatuto da Cidade, enfim, criação de zonas especiais de interesse social, o próprio IPTU progressivo, né, que nós éramos a primeira capital, aliás, nós fomos a primeira capital a implantar, mas aí foi mais um trabalho de marketing, porque ele morre na praia, enfim. Nós precisamos implantar o IPTU progressivo de maneira séria, qualificada, respeitando as condições, enfim. E a partir disso fortalecer projetos de leis que tenham alcance social, enfim, tratar do ordenamento de território, né, que Palmas cresce absurdamente para fora as margens, né, então precisamos olhar isso com muito carinho, e a mobilidade urbana, né, dentro dos modais, né, não é só o transporte urbano, efetivamente, dentro dos modais a gente precisa interligar esses modais, pós-pandemia vai ser um dos parâmetros principais, né, a mobilidade. Todo o país tem que olhar para a mobilidade. Nós enxergamos a mobilidade a partir do momento que o transporte se tornou câmara de contaminação do coronavírus, né? Então, quem quiser se contaminar pelo coronavírus, né, se utilize do transporte urbano, porque é um processo absurdo, né? Então, nós precisamos tratar disso, né? A mobilidade é abandonada, né? Nós temos um investimento no país todo, né? Em Palmas vem com um processo que é totalmente fora do nosso padrão, o BRT foi comprovado, né? Não só pela exorbitância do investimento, mas também pelo processo da efetivação que ele poderia dar como resultado, né? Então eu acho que isso que é importante também, né? E aí a proposta do pessoal mais forte, né, do bem-estar social, a promoção da saúde efetivamente, a automação, né, o respeito ao cidadão dentro do campo da saúde, né, enfim, a saúde preventiva e familiar, né, então nós precisamos trabalhar esse processo que está abandonado, né, eu recebia constantemente, né, o agente não aparece mais, precisamos olhar para isso, né, aprimoramento de serviço, enfim, toda essa estruturação. Na educação, fortalecer a carreira docente, né, que a gente tem uma visão em relação a isso, né, inclusive, nós estamos trabalhando num grupo agora, na UFT, nós iniciamos um primeiro evento até agora na segunda-feira,
trabalhando um novo modelo de educação, né? Porque, veja bem, eu estou vendo as pessoas discutir a cidade dentro do mesmo modelo anterior. Nós vamos ter que criar um novo modelo de educação, um novo modelo de mobilidade, uma reestruturação dos espaços públicos e concretamente sem recursos. Nós vamos ter uma queda absurda. Então, quem está pensando, né, em administrar uma cidade, né, aí na próxima gestão tem que pensar que nós não teremos recursos, os recursos, a arrecadação cairá absurdamente no município e o governo federal, né, terá também uma redução significativa de recursos. Então, eu preciso trabalhar dentro de algumas prioridades, né? Educação é uma delas, mobilidade, e educação ela está voltada principalmente para esse novo modelo, né? Como é que eu vou trabalhar dentro do modelo digital, né? E o modelo digital não é só digitalizar, aliás, as aulas estão sendo digitalizadas dentro do modelo presencial, né? Precisamos mudar isso completamente, né? Então, estamos convocando agora uma série de especialistas para discutir isso, e aí a gente quer, já no próximo mês, já pensar numa alternativa, e isso levar para a cidade, né? Viver a cidade e conviver em comunidade e fraternidade é um novo modelo, né? Embora nós ainda não nos apropriamos dessa nova condição, mas né, eu já estou preso aqui há quase 90 dias e eu sei que quando eu sair de casa, eu vou encontrar algo diferente lá fora, né? Então, nós precisamos pensar nisso. Parece que nós estamos ignorando o processo. Acabamos de passar de 1 milhão agora, né? Não sei se lógico, você como da mídia, aí, antenado e acompanhando, né? Acabou de ser anunciado ali 1 milhão, né? Campo de habitação, né? Precisamos, se não zerar o déficit habitacional, mas estar próximo disso, sem pensar mais no Minha Casa Minha Vida, precisamos criar alternativas próprias, né? Esses desalojamentos que estão acontecendo, a gente precisa... Nós temos uma série de regularização fundiária, no qual, inclusive, sou especialista, trabalhei aqui no plano de regularização fundiária na época ainda do governo do Raul Filho, que foi engavetado, né? E aí eu estive a semana passada por convite discutindo na comissão parlamentar aqui da Câmara, criar uma Câmara de moradia e regularização fundiária, mas com uma discussão política, né? Nós precisamos ter técnicos em regularização fundiária. Nós fizemos um evento agora há uns 15 dias, trazendo os melhores técnicos do Brasil. Nós precisamos dialogar, conhecer. Alguns trabalhos na prefeitura não serão feitos com discurso, serão feitos a partir do momento que se arregaçar a manga e ter técnicos trabalhando isso. E aí, para finalizar e deixar você falar um pouco, senão eu vou tomar conta aqui da conversa. Tá bom, tá indo bem, tô gostando. Geração de emprego e renda, né? E entender o processo, né? Qual é o papel do prefeito, né? Então, às vezes a gente vê falando, geração de emprego e renda intervir dentro do processo federal. Não, a gente tem mecanismos dentro do município que possibilita isso. Então, a gente tem que entender a nossa limitação também, enquanto prefeitura. Nós temos nós somos um ente federado empoderado, né? A partir de 88, o município tem um empoderamento significativo, né? Mas de qualquer maneira, nós temos alguns limites em relação, principalmente, à geração de emprego e renda. Mas incentivar, né, geração de emprego e renda, trazer indústrias, criar, não é bem esse o caminho, né? Existem vários caminhos, né? De repente, a gente vê no país muitas cidades que não querem indústria, né? Então, a gente precisa criar alternativa que a roda da economia, né? E aí eu também entendo um pouco, porque a minha primeira formação foi economia, então sou formado em economia, trabalhei inclusive na Bolsa de Valores de São Paulo, tá, enfim, e trabalhei em processo. Então, a roda da economia não está dentro desse processo só da industrialização, da isenção
né, que inclusive dá evasão fiscal. Então a gente vê doação de terreno, vê liberação de isenção de impostos, tal, e não é bem por aí o caminho, né? Existem caminhos racionais que possibilita, né, o interesse do crescimento da cidade. E o crescimento da cidade, quem faz somos nós, né? Então, esse que é o princípio. Nós precisamos entender o processo e o cidadão fortalecer isso, né? E caminhar caminhar numa direção desse fortalecimento. Não é só se apropriar do poder e achar que vai resolver o problema. Trabalhar junto com a sociedade de maneira geral. É isso aí. Doutor, e uma questão sempre atual também, que é a questão do trânsito aqui em Palmas, né? Nós temos já um trânsito em alguns horários que já dá algum problema. Uma das críticas que nós ouvimos bastante das pessoas que somos leigas, né? É a questão das rotatórias, excesso de rotatória e tal. Nessa questão do trânsito, o senhor que também tem conhecimento dessa questão urbanística, como que o senhor avalia essa questão do trânsito de Palmas? Então, para você ver, nós temos um desenho de cidade, né, que já estava superado quando a cidade foi criada, né, que, na verdade, ele está dentro da arquitetura moderna, né, que são da higienização em grandes avenidas, né, nós temos uma relação com Haussmann, Le Corbusier, né, que era algo que já estava superado. A cidade ela teria que ter uma outra estruturação. As rotatórias, e aí através de estudos, né, do grupo 4 aí, que eu acompanho, não só acompanho, mas como tenho contato com as pessoas que criaram a cidade, o Valfredo, enfim, o Cruvinel e tal. O interesse, aliás, a função técnica das rotatórias é a diminuição de velocidade, enfim, toda essa estruturação. Mas, no nosso contexto, elas terminam não funcionando, porque as rotatórias de Brasília, de Goiânia, são, né, as dimensões, né, que elas foram implementadas aqui, elas terminaram criando um problema que você colocou, embora se coloque que os acidentes nas rotatórias são passíveis de pequenas lesões, tal, né? Mas, de qualquer maneira, elas terminam não atendendo à medida que a cidade cresça, né? Em relação ao trânsito de maneira geral, tem que ser feito um reestudo, né? Então, o grupo a gente não tem visto um apoio do Poder Executivo agora para esse grupo de trânsito, né? E eu conheço bem, eu já acompanhei vários trabalhos, inclusive fui agora de banca de pessoas que têm trabalhado com trânsito e que são da prefeitura e que desenvolvem estudos importantes. Eu acho que nós precisamos reunir, fortalecer essa equipe e reestudar esse processo. Eu acho que em alguns pontos serão necessárias mudanças, né, técnicas. Então, eu acho que a valorização técnica, nós estamos vivendo um momento muito obscuro aí do processo da ciência, né? Eu aposto integralmente na ciência porque sou cientista, né? Então, nós precisamos apoiar grupos de trabalhos da prefeitura, né? Em vários campos, né? O que eu acabei de falar em relação à regularização fundiária. Eu preciso ter uma secretaria de regularização fundiária, mas com secretário técnico e valorizar quem está trabalhando, às vezes por um longo tempo dentro da equipe técnica e trazer, qualificar, né? E é a mesma coisa em relação ao trânsito, valorizar. Eu particularmente acredito sim que há necessidade de mudanças e a preocupação de acidentes, né, com vítima fatal. Então, a retirada de radares, essas coisas me preocupam muito. Eu acho que o radar não pode ter o cunho arrecadatório, obviamente, né, mas ele tem um fator repressivo. Lógico que não é só radar, eu acho que são necessárias campanhas constantemente, né, para conscientização, mas veja bem, se eu faço campanha para conscientização eu tenho que ter depois um mecanismo também de repressão para
para acompanhar. Então, não é finalidade arrecadatória, mas eu tenho uma preocupação, vidas você não consegue fazer com que volte depois. Então, acho que a preocupação nas rodovias próximas à cidade, nós temos que pensar, não só nas rodovias, internamente, a questão de controle de velocidade, como foram feitos em outras cidades, reduziu substancialmente as vítimas fatais. Aqui a gente tem que também pensar em estudos que levem nesse caminho também. Doutor, agora o senhor tem um caminho pela frente que é consolidar essa candidatura, a qualificação do senhor. A gente conhece o senhor já há bastante tempo, da sua qualificação, a gente sabe que não falta qualificação para o senhor. Agora precisa de construir essa pré-candidatura, consolidar essa pré-candidatura. E vocês já começam aí, parece que é uma discussão com a frente de esquerda, né? Já tem PCdoB, o PT também está com a pré-candidatura, o PSB tem outra pré-candidatura. Eu não sei se vocês também estão dialogando, eu sei que o PCdoB também dialoga com o PSB. Enfim, como que o senhor pretende trabalhar, ver essa frente, e como que o senhor pretende trabalhar essa construção da sua pré-candidatura em termos dessa frente de esquerda que está sendo formada aí para lançar um nome? Então, Kleber, iniciou uma primeira conversa ainda. Inclusive, isso a gente tá fazendo uma agenda agora para tentar caminhar. Nós sabemos que essa questão de criação de frentes até a nível nacional, né? Nós estamos vendo uma esquerda paralisada, tá, de certa maneira, né? De maneira geral, uma oposição até ao governo Bolsonaro ainda não se consolidou pela esquerda, né? Na verdade, o governo ele mesmo está criando os problemas para ele, quer dizer, não é a esquerda que está fazendo a pressão, né? Então a gente sabe que a nível nacional isso já tem uma certa dificuldade. Quando eu trago isso para a questão local, isso se torna até um pouco mais difícil, né? O que a gente tem que entender é lógico que eu tenho a minha relação partidária, eu respeito a relação partidária. Então essa decisão ela não vem só pelo pré-candidato, a gente vai dialogar também internamente. Há interesse de se discutir, obviamente, né? E aí a gente até começa com uma discussão, né? Frente de esquerda e o grupo inicialmente propõe uma frente de oposição, né? Nós não concordamos, né? Nós somos frente de esquerda, tal. Nós temos algumas posições, né, bem firmadas em relação a essa questão. Então, vamos dialogar, né? Quem me conhece sabe que eu sou muito aberto ao diálogo, mas nós temos algumas limitações, né? Então, nós não vamos conseguir dialogar com um partido que seja a base do governo. A gente não tem menor possibilidade que isso ocorra. Então, o caminho foi dado início às discussões, eu acho que é válido. Eu sou utópico, né? Então, na verdade, eu vejo que o fortalecimento de uma frente de esquerda que seria muito importante. A nossa primeira proposta é que não se discuta questão eleitoral, então cada partido mantém o seu pré-candidato e a gente cria uma proposta para a cidade, né, com pontos convergentes, né, alinhados à proposta da frente de esquerda. Então, nesse caminho, acho que é possível. Agora, é o que você colocou, quando quem vem, quem não vem, então, aí a gente tem que se alinhar, né, porque a gente não tem o menor interesse em se alinhar à base do governo. Então, enfim, isso é muito claro para a gente não discute, não é nenhuma proposição radical, é que algumas situações, né, não possibilitam essa conversa efetivamente, né, então, mas vamos em frente, parece, já tem uma agenda de reuniões aí, eu acho que pode até, eu particularmente acho difícil, é uma costura complicada, se for avançar para a questão eleitoral dificulta mais ainda, porque, né, a gente tem
Para mim é uma estreia política, mas esse nome de musculatura, né? Então a musculatura que é complicada, é o que vocês colocam, mas você vai ser um candidato inviável, então vem para cá tal. E não é bem assim. Eu acho que a conversa tem que ter dentro do respeito, né? Então, você tem uma dificuldade de inserção política, pode até ser, não quero entrar nesse mérito, mas vamos nos respeitar. E qual é a minha possibilidade em relação aos outros candidatos, né? É o que você colocou em relação à questão técnica, em relação à questão da respeitabilidade, enfim, né? Eu tenho uma construção dentro de um processo, né, que né, gerou isso. Isso, por exemplo, não é discurso, né? É uma construção aqui de 20 anos, mas eu tenho mais 40, 50 anos trabalhado aí fora daqui que, né, parece que tem que ser levado em consideração. Então, é isso, Kleber. Eu acho que sempre fui aberto, estive com todos os prefeitos aqui, né? Eu trabalhei nos 2 planos do Raul Filho, né? Tem a minha chancela nos 2 planos, dialoguei com muita dificuldade, dialoguei com a massa nos momentos que foram necessários, com muita briga, né? Foi uma oposição fora da política, né? Oposição no sentido de contribuição. Eu acho que eu sempre trabalhei no sentido de contribuição, então eu não fui lá para brigar, eu nunca briguei por cargo, enfim, nunca exerci nenhum cargo, né? Enfim, até por algumas questões de alinhamento que eu tenho em relação a não abrir mão de alguns posicionamentos, alguns valores. Eu acho que pode ser criticado, inclusive. Eu não estou dizendo que eu tenho que ser elogiado por isso, não. Eu posso até ser criticado em alguns momentos por algum posicionamento radical, mas, né, eu acho assim que de maneira geral eu tenho muito mais fatores positivos no meu, lógico que é o meu modo de ver, né, mas eu também tenho um pouco de retorno, né, do próprio partido e da sociedade de maneira geral. Tá certo, então. Olha, foi muito bom conversar com o senhor e nós vamos voltar a conversar outras vezes, né? Nós estamos aí em plena pandemia de coronavírus. A eleição ainda é um apêndice aí nesse debate público que está ocorrendo, mas quando a gente voltar com força, a gente vai estar falando muito sobre temas específicos. E, doutor João Basoli, desejamos boa sorte dessa construção e voltaremos a falar com o senhor, ter mais conversas interessantes desse tipo que nós tivemos aqui, viu? Agradeço, estou à disposição, espero que tenha dado alguma contribuição no sentido de mostrar também um pouco do que a gente pode fazer pela cidade, Kleber. E, novamente, parabenizo pelo seu trabalho, né? E nos colocamos à disposição para outros momentos sem problema nenhum. Muito obrigado aí pelo convite. Tá certo, então, pessoal, é isso. Conversamos com o Dr. João Basoli, ele que é pré-candidato a prefeito de Palmas pelo PSOL, e nós voltamos a qualquer momento com outra importante personalidade da política do Tocantins. Um abraço a todos e até a próxima.